Bom dia, estamos Bom dia, ao vivo. bom dia. Hoje com uma assistente de produção que ligou o nosso vivo ali, a Júlia. Uma espiadinha. Hoje é segunda-feira, dia de sessão ordinária na Câmara de Vereadores. A princípio, né? E dentro dessa ideia de trazer as questões políticas, né, é importante que a gente saiba como que as pessoas pensam a política, como que as pessoas pensam os políticos, os fazeres políticos, né? Então eu vou ler alguns comentários aqui do nosso último vídeo da quinta-feira e vou pedir que o Kleber se posicione com relação a isso. São comentários bem pertinentes, bem importantes. Um deles é do seu Neymar Cholante, e ele diz assim: olhando o vídeo de vocês agora, o Kleber, acho que tu não leu ainda, né? Não li. Olhando o vídeo de vocês agora sobre a liderança lá na Câmara, eu achei uma falta de respeito e consideração por parte do Omar e do Chardozin, até porque tu és o mais antigo, e eles chegaram ontem no PP. A gente mais ou menos falou sobre isso aquele dia, né? Com certeza não foi legal nem contigo, nem bom para o partido. E que presidente prepotente esse da Câmara de Bagé. A liderança tinha que ser discutida lá no partido, para depois ir para a Câmara, e isso seria o certo. Mas, infelizmente, o presidente prepotente não deixou. Erro deles, do Omar e do João. Abraço. Sim, para mim foi um golpe muito sujo que fizeram para ti, então fico alerta, boa tarde. Essa é a ideia, né, a leitura que o seu Neymar Cholante faz. Eu tinha comentado algo na quinta-feira sobre isso, né? Não que a antiguidade seja cadeira cativa, né? Mas eu acho que quando a gente chega, e tem um ditado antigo, né? Chega no trem que é a janela, chega no bonde andando que é a janela. Por educação e por até consciência, por um pouco de discernimento, por ponderação, né? O ideal seria que a gente chegasse no bonde e se apropriasse dos termos do bonde primeiro, para depois querer escolher um lugar para sentar, né? É mais ou menos assim que eu penso, mas eu vou deixar o Kleber falar sobre isso agora. Em primeiro lugar, agradecer a participação do Neymar. O Neymar que já concorreu, inclusive, pelo Progressista a uma cadeira de vereador. Neymar, eu também acho o mesmo que tu acha. Só que nesse mundo que a gente vive, nessa política, dessa maneira que a gente vive a política, isso não acontece mais. Essa questão da gente preservar os mais antigos, de apoiar os mais antigos, de estar discutindo mais os processos, ela faz tempo que não existe. E comigo, pior ainda, porque a minha saída da base de governo se deu lá no projeto do IPTU, quando inclusive a então presidente do partido, Sônia Leite, veio me pedir para votar a favor do projeto, que o projeto seria um projeto bom. A partir dali, por eu ter me posicionado contra o projeto que até hoje gera várias discussões e que não foi implementado a tipografia construtiva, que aumentaria mais ainda o valor do IPTU, além de ficar fora da base do partido, da base do governo, desculpa, eu fiquei praticamente fora do nosso partido. Eu fui excluído, inclusive, lá dentro do nosso partido. Mas isso não me preocupa, Neymar. Eu prefiro manter a minha integridade, preservar os nossos valores, dormir tranquilo, do que ceder a essas questões. Então, acho que fiquei claro quanto à questão do presidente, é muito tranquilo, a gente sabe que não existe ética nenhuma,
um presidente que fosse ético não teria repostado vídeos que hoje eles estão, inclusive, respondendo judicialmente, né, contra nós. Mas isso é uma questão de valores, né? Os valores que nós temos ou que nós não temos. A gente não consegue replicar na vida profissional, na vida pública, na vida política, na vida, enfim, lá na instituição onde a gente trabalha, na hierarquia onde a gente responde para algum superior, a gente não consegue replicar lá aquilo que a gente não tem na nossa moral, né? Na nossa constituição moral. Depois tem a Tatiana Tonelotto, que comentou também, fez outro comentário ali e tal, e inclusive o Kleber fez uma provocação a ela: volta pro Progressistas, Tatiana. Teve o Bozana, não sei, é Lopes, acho que é uma mulher. Admiro a pessoa, porque tá o sobrenome antes do nome. Admiro a pessoa que és. É a Antônia. Antônia Bozano? É. Lopes. Admiro a pessoa que tu és, sempre o mesmo, a vida política é cruel. Ou se tem postura, ou se é um político que pula de galho em galho para a obtenção de vantagens. Isso ocorre muito na bancada de Bagé, infelizmente. Aí a gente volta lá atrás, quando às vezes a decepção bate forte, né? E a vontade de sair fora do partido bate forte, e eu acho que tu já teve essa vontade, né? Cheguei aí a Brasília para falar com outro partido, um partido que tem, a nível de Câmara Federal, uma representação espetacular, mas preferi seguir no meu partido. Então, anos atrás, para quem lembra quando eu fui repórter, né, teve uma vez que eu entrevistei um cientista político sobre a quantidade de partidos políticos que há no Brasil. São partidos demais. Eu acho que o melhor, o ideal seria, e ele disse, não são palavras minhas, são do cientista político que eu entrevistei, partidos que sejam de uma ideologia mais esquerda, partidos que sejam de ideologia mais direita e um partido de ideologia central. Quem sabe 3 partidos não resolveria toda essa maracutaia que acontece no cenário político do nosso país, né? E nós temos hoje, na época eram 33 partidos na época que eu fiz essa pauta. Eu não sei quantos tem hoje. Mas o que nós vemos, e eu estou falando isso agora porque às vezes tu te indispõe num partido, tu vai lá e cria outro. E aí vai uma legião de seguidores ali contigo. E ficam essas pipoquinhas, né? E aí como tu foi e criou outro, e como é fácil sair, passar de um partido pro outro, e vai aqui, vai ali, daqui a pouco tu não tem mais uma ideologia pura dentro de um partido. Tu tem pessoas que vieram com uma ideia desse, uma ideia daquele outro, não deu certo em nenhum, veio pra cá. Aí aqui tá tentando fazer alguma coisa, não vai dar certo também, vai embora daqui a pouco. Esses são os partidos que nós temos hoje no nosso país. E a responsabilidade de tudo isso é de quem? É nossa, dos eleitores. Porque na hora do voto a gente precisa saber quem são as pessoas em que nós vamos votar. O que essas pessoas pensam, o que elas fazem, o que elas dizem. O que elas dizem tem verdade? Ou tem discurso para convencer de uma verdade? A gente pode exercitar e consegue chegar nessas respostas. Quer falar? Não, é que é bem isso. As pessoas treinam para convencer eleitores. E aí, independente de ideologia, independente do que ela faz, para ela se promover, para ela chegar onde ela quer. É muito diferente de quem faz para tentar o melhor para a comunidade, né? A Deise disse assim: fica difícil não te enxergar como oposição a estes desmandos. O PP é a tua maior oposição, porque não tem ideologia e sim interesses. Talvez não seja a hora de trocar de partido, mas lutar pelo momento em que o PP
pelo momento em que o PP resgate a credibilidade. Deise, eu acho que é exatamente essa ideia que fez ele ficar no partido. É mais ou menos o que a Tatiana falou, né, das questões partidárias ali. E a gente entende que a gente precisaria mais pessoas que se afastaram do partido, que cobram hoje, né? Tem muita gente que se afastou do partido, cobrando posições dos representantes, né? E acabaram indo para outro partido. Grandes lideranças, né? Hoje foram para o PL. Muita gente nossa, muita gente com as mesmas ideologias que a gente tem, com os mesmos valores que a gente tem, foi lá para o PL, porque achou que o PL hoje representa melhor aquilo que o Progressistas representava. Aí entra uma pergunta, né? Representa melhor aquilo que o Progressistas representava, ou chegando no PL e tendo a chance de formar lideranças lá, é possível que lá essas pessoas consigam mandar no partido, independente de ideologia? Porque o que me parece às vezes é que se aqui eu tenho resistência, então eu vou trocar de partido, eu vou para outro lugar, aonde a liderança seja um pouco mais fraca e eu consiga chegar, mostrar minha popularidade e dominar e fazer o que eu quero. Ou, não sei, eu posso estar completamente errada sobre isso, né? Mas me parece isso. Me parece que dentro dessas trocas de partidos, eu vou aonde tem uma liderança mais fraca ou onde tem uma liderança que eu possa manipular, se eu tenho popularidade, ou se eu tenho potencial para crescer em popularidade, porque lá talvez eu consiga me eleger e lá eu vou conseguir conduzir o partido dentro do que os meus interesses pessoais estão pedindo. Todo mundo busca o quê? Cargos, dinheiro e poder. Isso é da humanidade. A humanidade busca isso, as pessoas buscam isso. Só que às vezes de uma forma errada, de uma forma que pisa nos outros, de uma forma que não tem cuidado nenhum para não ferir, para não melindrar, para não usar de recursos sujos, baixos, né, para fazer essa escalada. Escalar todo mundo quer, e é justo, e é o que nós queremos, todos os humanos querem isso. Só que a escalada tem que ser mais honesta, né? Inclusive a gente já vê dentro dessas pessoas que saíram do PL, e são pessoas que não concorrem a cargo nenhum, são militantes, são pessoas que sempre estiveram militando e influenciando algumas decisões políticas. Mas muitas dessas pessoas que migraram para o PL em função da onda Bolsonaro, do movimento Bolsonaro, hoje já se dão conta que talvez estivessem cometendo um erro, porque enxergam que muitos políticos migraram para esse partido tentando ganhar esse espaço. Então, eu acho que a gente não tem que trocar de partido, a gente tem que fazer o partido se adequar àquilo que a gente pensa. O Marlon Maciel concorda contigo, disse muito bem, Kleber. Mudar de partido não é a solução, a transformação é de dentro para fora. Isso. Grande abraço desde São Gabriel. Bom dia, Marlon. Valeu, Marlon. Que bom que estás conosco. Acho que eram essas as nossas eu queria levantar um assunto como se fosse uma enquete, né? Teve uma polêmica grande durante o final de semana a respeito de um evento que foi marcado e liberado pela prefeitura, inclusive com a segurança, azuizinhos e guarda municipal estando nesse evento, que foi um dito arrancadão no anel rodoviário.
não só vários usuários ali desse trecho do anel rodoviário, que compreende aqui do Trevinho do Militão até a ETA, ali na estação de tratamento, não só os usuários comuns com carros, mas principalmente o pessoal dos caminhões ficou extremamente incomodado e com toda razão. O anel rodoviário foi criado para tirar o fluxo pesado de dentro da cidade e aí, de repente, marcam um evento e trancam 2 dias o trânsito dos caminhões pesados por esse trecho ali, fazendo com que os caminhões tivessem que manobrar, sair fazendo voltas dentro da cidade, né? E por isso aumentou o movimento na frente da nossa rua, Mas que quase não tinha... Por conta de um período que ainda é safra, né? Sim, exatamente. Com todo esse problema climático que se enfrentou e está se enfrentando, a colheita se prolonga e ainda estamos colhendo. E esse final de semana em particular foi um final de semana que fez tempo bom e por isso deu para colher. Então fica quase que uma pergunta assim, ó, das pessoas que nos assistem, e se alguém compartilha com mais pessoas, para que vocês nos digam se o anel rodoviário pode se prestar para esse tipo de coisa, para esse tipo de evento. Era isso, bom dia, até a próxima quinta-feira. Bom dia. Vou pedir para nossa assistente desligar ao vivo. É num xizinho no canto superior direito do telefone lá em cima. Lá em cima tem um X. Desliga para nós. Aí. Isso. Valeu. Ali embaixo, encerrar vídeo no branco, botão branco. No branco.